Olha como é bacana você ligar a TV e ver um show lindo de morrer. O sucesso, a emoção, o cartaz, a vibração. Fique ligado na Itacolomi. Quem tem voz está aqui. Alardo José dos Santos. Qual a idade? 79. Resumindo, sua trajetória na Itacolomi, quais cargos você ocupou? Eu fui o roteirista comercial da faixa nobre, que era a mais importante da emissora. Depois eu fui contato comercial e finalmente fui diretor comercial, até o encerramento da emissora. Eu fui o diretor comercial que mais tempo ficou. Eu fiquei como diretor durante uns 9 anos, de 71 a 80. Você começou em 64? 64. Aos 18 anos? Aos 18 anos. O que te levou a querer trabalhar com televisão? É o seguinte, o meu avô foi diretor dessa casa aqui, do Estado de Minas. Foi diretor da área comercial, da parte financeira aqui. E eu tinha um tio também que era jornalista, Carlos Magno Almeida, que foi diretor do Diário da Tarde. E Marco Antônio Almeida, que foi diretor da Rádio Guarani. Então eu tinha na família algumas referências para... Então eu gostava muito de rádio, eu gostava muito de ler. Minha mãe era professora, então nos ensinou a ler muito cedo. Eu lia jornal todo dia, eu leio jornal há anos, as revistas que tinham. Então isso tudo me fez acreditar que eu poderia entrar em televisão. Aí um dia apareceu uma vaga na televisão que era simplesmente saber se você era... Você fazia uma carta de solicitando emprego com o datilógrafo. Eu era muito bom datilógrafo. Então, de cara, eu fui aprovado e entrei na televisão. Mas você entrou, qual foi o seu primeiro cargo na Itacolomi? Foi esse de programador comercial. Explica exatamente. É o que cria os intervalos, que prepara os intervalos comerciais, o comercial que vai para o ar. O intervalo comercial. Eu que produzi aquele... Ali tinha algumas técnicas. Você tinha que ter a preocupação de não fazer um choque de concorrente e colocar. Por exemplo, você não podia colocar uma cerveja Brahma com cerveja Antártica, um agarrado do outro. Porque aquilo era um choque de concorrência. Então você tinha que ter bom senso para programar. Então era um serviço criterioso e depois você tinha que datilografar tudo aquilo, que era mimeógrafo, não existia Xerox ainda, para distribuir para o pessoal que ia trabalhar, os técnicos, os câmeras, os produtores, você distribuía aquele roteiro comercial para a equipe que ia trabalhar à noite. O roteiro comercial era feito diariamente, eram 365 roteiros por ano, porque os intervalos comerciais não eram o mesmo, porque o cliente comprava um espaço para um dia, mas no outro dia ele não comprava, então ele não estava naquele programa, naquela grade do intervalo comercial. E nessa parte, eu tô bem curioso com isso pelo seguinte, porque você começou com 18 anos. 18 anos. Não tinha, por exemplo, faculdade de publicidade, de propaganda. Não. Você teve um mestre que te ensinou a fazer esse trabalho? Você teve que aprender na marra? Tudo na marra. A televisão é uma coisa interessante. Televisão era o seguinte, tinha uma expressão, faz aquela porra aí. Era do momento. Então você tinha que saber o que era aquilo. Você tinha que ter muita vivacidade, mas nós não tínhamos faculdade, pouca paciência das pessoas de ensinar. E não tinha literatura, não tinha literatura sobre televisão. Então cada um fazia, era muito intuitivo. Televisão simplesmente trabalhava-se muito, mas você não tinha referências. Você, na verdade, se espelhava em algumas pessoas, como eu estou dizendo, no caso de Clóvis Prática. Você percebia claramente que ele era muito acima da média. Então você procurava saber aquela disciplina do Clóvis, aquele comando que ele tinha. Isso tudo você ia aprendendo, mas não tinha tempo de ensinar. E depois eu fui para a área de venda, que é o contato comercial, e assumi em 71 a direção comercial. Eu era muito jovem, tinha 21 anos, 22 anos, era muito jovem. Eu lembro que eu tinha uma cara muito de menino, eu deixei a barba crescer para dar um aspecto mais circunspecto, mais responsável. Você chegava no cliente e falava assim, que menino, o que esse menino falando em nome da minha emissora? Porque você falava em nome da emissora. Você ia vender a emissora, vender o espaço da emissora. Então você tinha que criar uma certa credibilidade. Isso, então, eu sempre que, por intuição, eu vou deixar a brava aquecer para dar mais respeitabilidade. Nesse começo, você entrou em 64.
como que era a publicidade naquela época? Ainda tinha os comerciais ao vivo, por exemplo? Claro que sim. Claro que sim. Eu exerci uma outra função também, além dessa do programador comercial, eu era coordenador comercial. Era um terceiro expediente que eu fazia. A partir eu trabalhava de 8 a meio-dia às 6, de 6 até encerramento da emissora durante 10 dias. Trabalhava 18 horas por dia, para ganhar um pouquinho mais. O que era coordenador? É você conseguir colocar a emissora no horário. Quer dizer, a novela tem que estar às 8, você tem que chamar as garotas propaganda, que fazia aqueles tudo comerciais ao vivo, falar, ó, o comercial é de 1 minuto. Se passar, eu na mesma vou mandar cortar o comercial. Vai ficar mal para você. Isso aconteceu várias vezes, porque eu era muito rígido, muito. Meti um cronômetro e falei assim, às vezes, vamos repassar esse comercial, vamos tirar algumas palavras, você está repetindo aqui, isso mesmo, vamos tirar e tal, para ficar dentro do minuto. Às vezes eu não sei, então tá bom. Eu mandava o diretor de TV, Clóvis, corta, Clóvis. Aí ela estava falando, porque a memória, sei lá, a cerveja tal, é uma delícia, cortou. Eu cortava, ficava uma coisa horrorosa no ar, mas ela assustava. Aí no outro comercial que ela fazia, ela já não fazia isso. Então você tinha que, eu fazia isso com 19, 20 anos, tinha que ter uma autoridade que eu não sei como é que eu adquiri. Mas Clóvis é uma dessas pessoas que sempre me apoiava nessas atitudes. Então eu fazia essa coordenação à noite também. Mas eu imagino que as garotas, de alguma forma, elas eram punidas caso passasse de 1 minuto. Porque a empresa que estava lá comprava 1 minuto e a TV dava 1 minuto. Não podia gaguejar. Elas deviam sofrer no dia seguinte. A agência de publicidade que tinha aquele cliente, claro que chamava ela lá. E às vezes eu perguntava por quê? Não, porque passou de 1 minuto aí. Tá aqui o cronômetro, marcava 1 minuto, eu chegava perto, tava 1 minuto, falei com você, deu 1 minuto, eu cortei, falei com você que ia cortar. Isso criava assim um certo ambiente, ficar meio, esse menino é bravo, Mas a televisão tinha que ser bravo mesmo, a televisão tem que ser brava. Se você não tivesse, porque não tinha jeito, tudo era ao vivo, então o erro, não tinha jeito de consertar o erro, né? Quando você gravando, você conserta o erro, mas ao vivo não tem jeito de consertar o erro. Não é verdade? Então, e como que era? Porque não lembro quem dos entrevistados me falou que os estúdios de comerciais, assim, chegou a ter um estúdio só de comercial. Não. Estúdio era um só, para tudo. Mas justamente nesse estúdio eu ficava, porque como era ter que levar os produtos para demonstrar lá ao vivo. Como o estúdio é muito grande, às vezes tem que levar um ambiente para fazer o comercial ao vivo. Entendeu? O estúdio era enorme, muito grande, no edifício Gaiaca, no 23º andar. Ele, na verdade, praticamente ele ocupava todo o 3º andar, que ali a economia era 22, 23, 24, o edifício Gaiaca. 22 era a parte administrativa, comercial, 23 era onde que era a parte de estúdio. E 24 era a cabine de controle com jornalismo e tal. Então, como o estúdio é muito grande, você criava um ambiente para aquele comercial, que não incomodava o resto que você estava fazendo. Entendi. Então fazendo o mesmo, agora tinha 2 estúdios, um outro era pequenininho, que era mais para a TV Alterosa, que na verdade era uma empresa associada com o Diários Associados da época. Então mas o estúdio era muito grande, muito pé direito alto, e tinha umas coisas que funcionavam bem, né? Mas tinha o ar-condicionado lá funcionava muito bem, uma técnica que ninguém dominava muito, a técnica de ar-condicionado, e ele funcionava bem. Talvez assim, se você tiver lembrança, nesse começo seu, ainda tinha muito comercial ao vivo ou já estava começando a todo intervalo, todos os intervalos comerciais, tinha um comercial ao vivo, todos. É porque gravar na rua era caro. Não tinha, já tinha o filme, 16mm, que as agências criavam e tinha produção, já sonorizado já tinha também. Porque os intervalos comerciais, o que ele era feito? Ele era feito desse filme, 16mm, sonorizado, era feito do intervalo do comercial ao vivo e um jogo de slide parado. Um comercial de 30 segundos podia ter no máximo 6 slides, ou seja, 6 imagens diferentes, com um acetato rodando ao lado, um acetato, um som rodando ao lado. E o diretor de TV tinha que ter bom senso, né? Liquidação, tinha que colocar o slide lá de liquidação e acompanhando aquilo, né? E aí, alguns meses depois que você entrou na TV, surgiu o videotape. Surgiu o videotape, aí passou também ter alguns comerciais gravados de videotape, gravava os comerciais de videotape e exibia. Mas mesmo com o videotape continuou por um tempo tendo ao vivo, propaganda ao vivo? Claro que continuou por muito tempo, muito tempo. Comercial ao vivo era muito mais barato, você pagava uma pessoa, pagava uma garota propaganda.
É que hoje, assim, o equivalente hoje ao comercial ao vivo é nos programas de TV que tem o merchandising, né? Não, Que para o exatamente, programa. é o merchandising. Só que hoje a gente não está acostumado a ver isso no meio do comercial, né? Não, isso é o merchandising, Não, no intervalo comercial você não vê aquilo, você vê dentro do próprio programa, né? O Ratinho para o programa e vai lá e faz um merchandising. O outro era feito dentro do intervalo comercial, é o que eu fiz, é o que eu programava. Você tinha que ter bom senso para saber, porque você não podia, se o programa estava ao vivo, como é que eu ia colocar ao vivo um comercial na primeira posição do comercial? Não tinha jeito de virar essas câmeras para lá. Então você tinha que parava o programa, colocava uns 2, 3 comerciais, 1 minuto para o cara com a câmera voltar para fazer o comercial ao vivo. Então tinha que ter toda uma técnica, não era... Porque não tinha jeito, porque eram 2 câmeras dentro do estúdio, que às vezes estava fazendo o programa ao vivo e tinha o comercial também. Entendi. E aí, beleza, surgiu o videotape, foi aquela revolução, assim, e depois desse primeiro cargo que você ocupou, você foi para... Área de venda. Área de vendas. Contato comercial. E aí você visitava as agências para convencê-las a anunciar na Itacolomi. Exatamente. Ou então um próprio cliente direto. Passava que via uma loja aberta, ele entrava. Me oferecia. Que nós chamávamos de cliente direto, que não tinha agência. E atendia também as agências de publicidade. E depois disso, logo uns 2 anos depois, assumi a direção comercial da emissora. Você se destacou muito rápido lá, então. Hein? Você se destacou muito A rápido. minha ascensão foi muito grande. Muito grande. E dizendo com sinceridade, eu não tinha nenhum padrinho. A história que eu contei de minha avó já não trabalhava mais no Diário Associado. Então eu não tive nenhum padrinho. Foi empenho mesmo e dedicação. Deixa eu te falar um negócio. A primeira vez que eu entrei em televisão, eu tinha trabalhado, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai morreu, eu fui trabalhar. Trabalhei na prefeitura de Santa Luzia, que eu sou de lá, e lá fui trabalhar no Magnesito. Quando eu entrei na televisão, o dia que eu fui fazer esse curso, fazer essa seleção, quando eu cheguei em televisão, eu fiquei fascinado. Eu vi tudo que eu gostava. Uma correria total. Vai estar no ar, corre, está na hora e tal. Uma mulherada linda, maravilhosa e todas muito avançadas para o tempo. Lindas mulheres. Entrei na redação, eu nunca vi tantos jornais na minha vida. Porque tinha os jornais do Diário Associado e os jornais que o Globo mandava, o Jornal do Brasil mandava e tal. Nunca vi tantos jornais assim. Aquilo me fascinou. Falei, essa troça é que eu quero. Isso aqui que eu quero. E uma certa indisciplina assim. Você sabia o horário que você entrava, não sabia o horário que você ia sair. Aquilo tudo era uma maravilha. Uma maravilha. E quando você conseguia terminar o dia, a emissora foi bem, a parte comercial foi bem, o programa foi bem e tal, aquilo era uma alegria. E eu era boêmio também, você ia para boemia, né? Todo mundo era boêmio, né? Então quando eu entrei em televisão, eu não imaginava que fosse aquilo. Porque eu estou para te dizer, eu não tenho certeza, eu acho que na minha casa, nessa época, não tinha nem televisor, o aparelho. Não tinha. Eu era televizinho mesmo. Agora, quando eu vi aquilo, eu achei espetacular. Esse negócio é o que eu quero, aquela mesa enorme que põe emissora no ar, né? Uma mesa de corte, de áudio, de vídeo, e câmera, roda pra lá, câmera 1, câmera... Quando eu vi aquilo, gente, como é que esse negócio consegue sair? Como é que sai? Como é que você entrega esse produto? E tudo ao vivo, assim, com um machado na sua cabeça. Você não pode errar. Porque se errar, o telespectador vai ver que você errou. Vai ficar mal para nós. Então isso era uma coisa de louca. Você ficava missão não sei quanto tempo ficar no ar, umas 15 horas, 16 horas por dia, e aquela pressão o tempo todo. Você não pode errar. Não tem negócio de erro aqui, errar é humano. Isso não existia em televisão. Não existia em televisão isso. Essa expressão. Tanto que eu não gosto dela. Não tem negócio de errar, não. Você não pode errar. E não podia mesmo, não. Te perguntar, como que era, na sua condição de diretor comercial, como que era a relação com a Tupi? Porque a Tupi era uma rede, mas nunca chegou a ser efetivamente uma rede. Não, porque na verdade o que nós chamávamos de cabeça era Tupi de São Paulo, Tupi do Rio. Tupi de São Paulo era mais novela, e Tupi do Rio era mais linha de shows. Era o melhor possível, nós tínhamos reuniões sempre. Reuniões. Eu ia para São Paulo 2, 3 vezes por ano, eu ia para São Paulo e o Rio de Janeiro para a gente participar das reuniões, para decidir a programação que ia ser Pois uma época dessa tinha sempre uma reunião, porque era para discutir o que seria a programação do ano seguinte. Então era o melhor possível. Lembro muito bem dos meus companheiros todos, José Fernando Carvalho Severino, que foi um dos homens mais brilhantes da área comercial de televisão do Brasil, Gilberto Ferraz,
Afonso Viana, eu conheci todos. É que tinha uma questão interessante, eu estava até pesquisando em alguns estados de Minas antigos, a programação da Itacolomi, matérias e tudo mais. E eu achei interessante porque tinha programas que não eram da Tupi na grade. Por exemplo, isso já é anos 60, tinha, por exemplo, Família Trapo, que era feito pela Record, não era? Vou te explicar o que é. Não, pode terminar que eu vou explicar. E justamente eu cheguei a encontrar também novelas, tem uma novela da Globo, agora eu não lembro o nome, mas era Cheque uma novela... de Agadir. Isso, que foi feito pela... Eu vou te explicar o que é. O que acontecia? É o seguinte, eu participei de todas as fases da TV Itacolomi. Quando entrei lá, a televisão já tinha 9 anos, mas nesses 9 anos a programação toda era ao vivo. E eu entrei nos últimos 6 meses dessa programação ao vivo. E a televisão estava definhando. A TV Itacolomi passava por um momento seríssimo, audiência baixíssima, um faturamento muito baixo e tal. Porque tinha entrado aqui o Canal 12, que hoje é a TV Globo, chamada TV Belo Horizonte, que retransmitia as programações da TV Rio, que tinha grandes linhas de show e também apresentou uma novela que fez muito sucesso aqui, que chamava O Direito de Nascer. Quando, no início de 65, assume a direção da TV Itacolomi um grande profissional chamado José de Oliveira Vaz, que é autor do livro. Foi a segunda passagem dele. Sim, a segunda passagem. Mas uma outra ele foi a área comercial. Essa ele entrou como superintendente da emissora. Ele descobriu que tinha um equipamento de videotape parado no porto, porque a empresa não teve condições de pagar para desembaraçar aquilo. Então, quando ele trouxe o videotape para cá, nenhuma televisão no Brasil existia rede. Então ele saiu comprando programação. Aí é o segundo estágio da TV Itacolomi. Brilhante. Ele passou a comprar programas. Ele comprou programas da Globo, que estava iniciando. Comprou uma novela chamada Cheque de Agadir, que foi um sucesso absoluto. Tinha outro programa que chamava Campeões de Popularidade, que era no Hit Parade. Comprou programas todos da Record, que tinha uma linha de show espetacular. Foi quando nasceu a MPB, Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano e Gil e tal. Ele comprou aquele festival da música brasileira. Todos foram veiculados, foram exibidos na TV Itacolomi. E comprou também da Excelsior, que ainda existia a TV Excelsior. Comprou uma novela lá que chamava Algemas de Ouro. E tinha os programas da Tupi, que a Tupi era uma boa produtora de novelas. Ela produzia grandes programas de novela. E alguns programas da Tupi do Rio que fizeram muito sucesso aqui, como o Flávio Cavalcante e tal. E esse Família Trapo era um dos programas da linha de show da TV Record. Esse é o segundo estágio. Foi durante o quê? Uns 6, 7 anos. A Itacolomi dava 100% de audiência. Era uma coisa de louco. Era uma coisa de louco. E com alguns programas locais, que um jornalismo bom, que era o Jornal Banco Minas, um Jornal do Almoço, que era muito bem produzido, que Clóvis produziu esse jornal. Clóvis, que foi o produtor, foi o idealizador desse jornal da hora do almoço. Factorama. Factorama é depois. Esse chama Jornal do Almoço. Esse jornal foi criado no hora do almoço com o Clóvis que idealizou esse jornal. Eu acho que eu até vendi o patrocínio desse jornal, o Banco Mercantil, acho que fui eu que vendi. E esse período durou um período de ouro. A empresa estava próspera, audiência absoluta, um prestígio impressionante. Quando, nos anos 70, a Globo realmente apareceu com tudo. Em 70, foi quando eu subi a direção comercial. Eu só peguei osso, eu peguei a hora do osso. Em 71, 70, a Globo já começou aí. Nós nunca mais fomos a mesma coisa, que era uma emissora valente, de boa qualidade, que tinha boa audiência, mas não como a Globo sumiu de maneira avassaladora. Então foram esses 3 estágios. O do ao vivo, que definhou, esse brilhante, que podia comprar programa de qualquer outra emissora, e depois a emissora continuava sendo os programas que a Tupi produzia no Rio e São Paulo e os programas locais aqui, que realmente ainda tinha uma boa aceitação como jornalismo. A TV Tupi tinha muita credibilidade na área de jornalismo, que perto de que se faz hoje, aquilo praticamente não é nada. Era muito pobre, porque era uma maquininha que você filmava, não tinha som. Você não podia fazer uma transmissão direta. Tem um acidente aqui, não tem como, tinha como linkar isso. Tinha que levar para o estúdio, revelar o filme e colocar no ar. Não é isso que você vê hoje. Hoje nessa parte de direção comercial, a partir na década de 70 começou a ter mais tecnologia. Surgiu TV a cores, começou 72. A ter satélite para fazer transmissão ao vivo e tal. Isso causou muita mudança assim no trabalho de vendas até? Melhorou.
Pelo contrário, acho que até melhorou. Porque É que antigamente, como a programação, por exemplo, esse aí já não antes- tinha mais o ao vivo, tá? É porque na época que a programação era toda ao vivo e tinha muitos programas locais, eu imagino que a própria identificação com o público, a maneira de vender os programas, ela deve ter sido diferente de quando realmente a Tupi virou uma rede e tinha muita programação que vinha de São Paulo, muita coisa que vinha Claro, do Rio. melhorou. Sempre ficou mais fácil. Você tinha um produto mais qualificado para vender. Isso melhorou muito. A televisão em cores foi muito bom. E outra coisa, você ficou mais bonito o vídeo, né? Começou a ficar mais bonito o vídeo que entrou. Já tinha umas produções em cores, tinha alguns intervalos comerciais, as agências de publicidade já começavam a produzir o filme ainda, continuava a mesma coisa, 16mm, que é a bitola era a bitola de televisão, mas um filme em cores e tal. Você gravava um comercial, você já gravava em cores, porque essas câmeras que estavam preto e branco, elas foram afastadas, elas não serviam para mais nada. Elas não serviam para nada. Aquilo, na verdade, esse equipamento todo da inauguração, ele não serviu para nada, apenas o transmissor. Que o transmissor tinha essa possibilidade de colocar alguns equipamentos nele para emitir o sinal em cores. Agora o restante, tudo não servia para mais nada. Os comerciais, na década de 70, eles eram gerados aqui, localmente. Então, eu pergunto porque a gente encontrou vários rolinhos Não. de... E às vezes era filmado aqui e revelado em São Paulo. Aqui não tinha muita revelação, não. Tinha uma grande empresa, em São Paulo, não sei se São Paulo chamava Líder, que fazia as revelações de filmes. Você gravava, fazia um filme, película, e levava aquilo sem saber o que estava ali. Revelava em São Paulo. Aqui não revelava, não. Então, eu falo gerados porque a gente encontrou várias propagandas aqui da década de 70, por exemplo, da Pepsi, da Coca-Cola, que não sei o Não, quê. isso tudo é cliente nacional. É que nós Era chamamos cliente de- nacional, mas eles mandavam pra cá esse material Mandava o filme para nós. e aí aqui programava as inserções. Exatamente. Então, porque tinha, esse filme tudo era o que nós chamávamos de cliente nacional. É cliente nacional, que tinha abrangência nacional, realmente. Esses filmes chegavam aqui para nós muito bem produzidos já, de boa qualidade, de boa direção, boa iluminação, boa revelação, e chegavam os filmes 16mm para nós aqui. E a gente exibia aquele filme. E como que era a relação com o interior? Porque Itacolomi chegava para quase todas as cidades de Minas. Mas conseguia vender publicidade? Muito, isso já foi na década de 70. Porque como nos anos 50 e 60 não tinha comercial. Nessa minha época eu já tinha um pessoal que trabalhava no interior. Eu já tinha uma equipezinha, uma equipe. Quatro pessoas que trabalhavam no interior. Nós trabalhávamos, a rigor, Ribeiro, nós trabalhávamos no Vale do Aço, quer dizer, de Patinga até Valadares, e basicamente isso, Patinga, Valadares, às vezes um pouco por norte, Montes Claros, tinha uma equipe. Era uma coisa, você pegava lá, que eu acertava um contrato com o cliente, e às vezes mandava uma dessas filmadoras, gravava na própria loja do cliente e depois finalizava na própria emissora. Mas já tinha um mercado interessante. Porque os clientes de Belo Horizonte, Belo Horizonte sempre foi um mercado muito de cliente de varejo. Essas lojas aqui não tinha loja no interior. Não tinha. Drogaria Araújo não tinha nenhuma loja no interior. Estou dizendo Drogaria Araújo porque ela remonta aos primórdios da televisão, né? Ela é cliente desde os anos 50, né? Mas não tinha loja interior. Então tinha um mercado maravilhoso no interior, que o mercado de varejista das zonas não explorava. Foi uma miopia total. E tinha conversas, tinha um trabalho em conjunto com a TV Uberaba? TV Uberaba foi eu trabalhei. TV Uberaba também era o Diário Associado. TV Uberaba é o seguinte, TV Uberaba, eu fui até lá. Eu cheguei a trabalhar lá, fiquei lá uns 3 meses, uns 2 meses, que eu montei a área comercial, que eu conhecia a área comercial, a cozinha, eu sabia como é a cozinha, o que era programar, faturamento, comprovante para o cliente, eu sabia aquela coisa toda. Eu fiquei lá um tempo lá, porque quem foi para lá foi Paulinho Cabral. Eu que fiquei no lugar dele aqui como diretor comercial. Quando ele foi para lá, ele me chamou, quase que a gente costa. Eu estou indo para Uberaba, vou subir a direção, não, você que vai ser o diretor. Esse, Paulinho, eu não tenho como, não tenho competência para isso não, pô. Ah, você.
Estou te preparando há muito tempo. Nós éramos muito amigos, mas ele era muito duro e tal. Enfim, de vez em quando nós tínhamos um arranca-toco lá, mas eram bons amigos e eu tinha muito respeito por ele. Então teve uma relação, mas não foi muito efetiva a relação da Itacolomi com a Uberaba, não. A Itacolomi emprestou e alguns funcionários ficaram por lá. Eu montei o departamento comercial e voltei para cá. Ainda eu já estava como contato, indo para diretor comercial. Aí fiquei no lugar de Paulinho. Mas a relação foi... Tinha alguns clientes que interessavam a TV Uberaba, que interessavam o Uberaba, que a gente vendia para eles aqui. Por exemplo, a Caixa Econômica Estadual, que era um cliente, era um banco do governo, tinha agência lá. Então você vendia espaço para eles na TV Uberaba. E assim outros, né? Sei lá, Coca-Cola, Marco Guarapão, tinha alguns clientes que a gente vendia para eles lá. Te perguntar o seguinte, no último ano da Itacolomi, como que estava a situação? Péssimo. E para mim não era da Itacolomi péssimo. A Tupi estava definhando, a Tupi de São Paulo e a Tupi do Rio. Porque o pessoal comenta que, não, a TV Tupi de São Paulo estava horrível, a TV Tupi do Rio estava horrível, mas a TV Itacolomi não estava. É verdade, é um fato. Eu não sei qual que é o milagre, mas é verdade. Era verdade. Porque tinham algumas ações que a gente fazia, porque a programação do Tupi do Rio e São Paulo estava muito fraca, perderam o elenco todo para a Globo. Pagamento atrasado era normal. O mês lá era de 90 dias. Aqui não. Não, aqui não. Mas a Tupi, o pessoal recebia de 90 dias greve, então era horrível. Então a gente conseguia fazer algumas coisas. Comprava um pacote bom de filmes e exibia. Na faixa de 9 horas, 10 horas. Então nós fazíamos algumas coisas que conseguia manter a emissora num nível de faturamento que ela se pagava. É verdade. Era isso, no fim dos anos 70 já não dava mais para confiar, digamos assim, na programação do Rio De São Paulo. maneira nenhuma, não tinha. Você nem sabia se ia gravar a novela, porque greve, porque o cara vai receber de 90 dias. Isso quando eu dizendo, o ator, a atriz, diretor, o faxineiro, o porteiro, todo mundo. Era um negócio terrível. Os últimos anos foram terríveis. Vou te contar um fato aqui, ó. Esse final desse ano. Nos anos 80, em 1980 teve a Olimpíada de Moscou. A Rede Tupi não pôde transmitir porque ela tinha sido negligente, não tinha pago os direitos da Copa do Mundo de 78. Então uma coisa estava ligada à outra. Então ela não teve direito a Olimpíadas. Através de um amigo meu, eu consegui conversar com a TV do Cultura de São Paulo. Por isso que eu falei que eu tenho muita simpatia por ela. Um sujeito que chamava... A Globo, a tradução da Olimpíada foi exclusiva da Globo. Mas ela dava o direito às emissoras educativas a transmitir os jogos. A Globo cedia o sinal. E eu consegui, através do diretor da TV Cultura, chamado Sérgio Fajardo, o sinal da Olimpíada, uma Olimpíada completa. Eu fui lá e consegui com ele, custo zero. Através de um amigo meu que trabalhou com ele, Afonso Maurício, eu consegui. Então nós íamos transmitir a Olimpíada. Foi exatamente no período que fechou a televisão caçada. Ela foi caçada dia 20, eu acho que a Olimpíada ia começar dia 27 ou 28 de julho de 1980, aquela Olimpíada de Moscou. Porque a Tupi não tinha condições de fazer. Eu fui lá conseguir. Lembro do nome do sujeito até hoje, o cara educadíssimo. Sérgio Fajardo, para eu te entregar o sinal. Mas não tem dinheiro para te pagar. Não precisa, você só paga em Embratel. Se não chegava lá, eu entrava, Embratel entrava com ele e jogava imagem para cá. Só, não aconteceu, né? Porque ela fechou exatamente uma semana antes. A situação era dramática. Como que foram? Porque você falou assim dos últimos anos, mas e os últimos dias, assim, as últimas semanas? Já que você esteve lá, você foi um dos que esteve no fechamento da empresa. Como que foi esse período? Fechou a porta? Quando fechou as portas, ninguém voltou lá. Mas havia uma expectativa ou um dia simplesmente não teve? Eu sabia que não tinha volta, que era irreversível, porque o fechamento era irreversível. Um momento muito difícil para nós, porque nós, os funcionários, os diretores também, né, foram apenados sem nenhuma culpa. Que culpa tinha eu? Essa empresa, parece que tinha uma inadimplência da empresa, da empresa, junto ao governo. Mas que culpa tínhamos nós? Nós perdemos o emprego de uma hora para outra. Eu até que não tive problema nenhum. E vou te contar por quê. A Globo já estava me assediando há algum tempo, uns meses antes.
E um mês antes eu tinha ido a um coquetel, que é muito coquetéis em Belo Horizonte, a cidade adorava coquetéis, que é na subida nacional do carro, uma loja uma empresa de revenda de automóvel. Eu encontrei com o diretor comercial daqui, que era Amilcar De Carolis, que era o diretor da Globo aqui. Ele chegou e perguntou, isso me perguntou assim, como é que tá lá? O negócio está muito feio. Nós, se conseguimos sobreviver aqui, que nós vamos fazer um acordo com... nós tínhamos que pensar em fazer um acordo com o Silvio Santos. Ele tinha uma emissora no Rio, ele mandava alguns filmes para cá. Silvio Santos, TVS do Rio. Eu acho que nós sobrevivemos aqui, mas você tá lá, eu quero levar você para a Globo. Eu falei, Milton, eu fico feliz você me convidar. Eu falei, não, mas com essa de beber, não quero levar. Eu disse, você tem que me dar um tempo. Te dou tempo, não tem problema nenhum, não. Tanto que no dia que fechou a emissora, eu estava em São Paulo, vindo dessa reunião com a TV Cultura. Eu fiquei sabendo no aeroporto que estava fechada a televisão. Contei com uma pessoa que falou comigo, foi um choque. Como é que é? Fechou como? Como é que fecha? Eu disse, como que você não agente? Como é que fecha? No aeroporto que falaram comigo isso. Eu falei, puta que... Quando cheguei aqui, estava um velório, né? Estava um velório aqui na Saci Chateaubriand, né? Aí, essa mesma noite inteira, minha secretária, umas 7, 8 horas, minha secretária falou comigo assim, tá lá, seu amigo no telefone. Ele falou comigo só o seguinte, amigo, diretor comercial, tá, agora não tem que esperar mais, né? Eu falei, não, amigo, tem não. Eu falei assim, ó, hoje é quinta, eu vou pro Rio, segunda-feira nós almoçamos. Na segunda-feira eu estou contratado. Eu fiquei desempregado 3 dias, sexta, sábado, domingo. Fui contratado imediatamente. Você me desculpa aqui, é um pouquinho, não tem nenhuma vaidade, não tem nenhuma jactância nisso aqui, mas eu era um profissional de boa qualidade. Eu era muito de boa qualidade, tinha muita intuição para venda, muita apurada intuição. A Itacolomi ter mantido um bom faturamento mesmo nesse período Se difícil. deve muito a mim. Não tem pejo de não fazer essa afirmação, não. Eu era muito dedicado. Eu ficava infeliz de saber que o pagamento ia atrasar, isso aquilo me angustiava. Eu estava angustiado já porque sabia que tinha um 13º pela frente, né? Eu vivia realmente a empresa. Televisão, você não precisa de ter PhD, não. A cultura, você não precisa de ser muito apurada, não. Porque a televisão é muito falada. Você escrever linguiça com 2 S, você cedilha, na hora de ler vai dar a mesma coisa. Percebeu? Você escrever linguiça com 2 S, o locutor vai ler, vai dar linguiça do mesmo jeito. É uma coisa assim ele é muito oral. E é visceral também. Se você não tiver isso, você não vence. Não vence. Eu chegava assim, um cara, isso aí não vai dar certo. E não dá, cara, não, tá na hora. Não. O funcionário meu que falava comigo, tá na hora. Eu falei, a segunda vez que você vai dizer tá na hora, não tá na hora. Você já vai passar lá no RH. Não tá na hora. Se eu falar com você ficar, é porque precisa para ficar. Que precisa sair para vender esse patrocínio, e é para vender esse patrocínio. O que você vai fazer? Eu não sei, porra. Mas a sua função é essa. Isso dá um desgaste emocional, né? Aí tomava-se meio de uísque logo depois, né? Claro, né? Esse fechamento, qual que era a perspectiva da Itacolomi? Porque você comentou que estava em vias de transmitir a Olimpíada de Moscou. Você falou por alto... A cortesia da TV Cultura. Você comentou por alto esse acordo com o Seria Silvio Santos. O caminho seria Silvio Santos. Então, isso que a Alterosa faz seria o nosso caminho. Exatamente isso. O que a Alterosa faz hoje, o programa do Silvio Santos, seria a Itacolomi. Vou te responder. Nada diferente. É exatamente isso. É porque a Tupi, a Rede Tupi, ela transmitiu o programa Silvio Santos. Hein? A TV Tupi transmitiu o programa Silvio Santos, a rede. Transmitiu o programa, porque ele tinha saído da Globo e já estava transmitindo Isso. Ele tinha a emissora dele, TVS, mas os programas também. Tanto que no Rio ele passava em 2 canais, a Tupi do Rio e a TVS deles. Isso. Aí quando fechou a televisão, a TV, que ele ganhou os canais em torno no lugar da. Ele ganhou uma parte, a Manchete ganhou. O cara de São Paulo, ele ganhou São Paulo, ganhou no Rio. Não, Rio é Manchete. O Rio é Manchete. São Paulo, Pará, Porto Alegre e Pernambuco. Porque o Brasília, o associado não perdeu o canal lá, não. No Brasil não perdeu, não. Mas enfim... O caminho seria isso. O caminho seria esse, ele transmitiu outros programas da TVS. Fazer um acordo direto com ele. O que a Alterosa fez ao longo desse tempo todo, seria o caminho da Itacolomi. E que seria um caminho bem sucedido. Porque depois já estava entrando... Não, a Alterosa, certo. Exatamente, a Alterosa nunca padeceu, não. A Globo é líder, mas ela nunca padeceu, não. Ela está sempre muito bem. E teve boas direções com o Camilinho, Massara, gente muito competente. Então, eu gosto muito do Camilo Filho. Então seria tranquilo. Deixa
Te perguntar o seguinte, pra gente finalizar. E ainda com aquele, talvez um pouco, e com programação local, que a Tucuruvi tinha realmente alguns talentos para fazer alguns programas locais, como a Jornada Esportiva era de bom nível, jornalismo era de bom nível, alguns programas sábado à tarde ali, que era meio de entretenimento, assim, tipo Fernando Show, Chácio, Discoteca. Eram os programas que davam boa audiência, é um programa de apelo popular e que custava muito barato, que fazia no próprio teatro da TV Alterosa. Quer dizer, não tinha que deslocar equipamento, deslocava a câmera, quer dizer, o estúdio era bom, o teatro era bom. Então, provavelmente até com um pouco mais de qualidade que Alterosa teve, porque nós tínhamos vocação para fazer isso. Inclusive, nesse finalzinho, você lembra mais ou menos como que era a audiência, a distribuição da audiência? Péssimo. Eu lembro completamente. Nós éramos, na verdade, a Tucuruvi era o quarto lugar. No quarto lugar, quando terminou. Vou te explicar por quê. A Globo. A Bandeirante era o segundo lugar. A Bandeirante tinha uma boa programação na época. Ela tinha a Época Mag, tinha uma linha de show boa, tinha uma Segunda Selei, que era um faroeste muito bom, passar aquele filme italiano, aqueles americanos, italiano. Ela tinha um programa de música. Ela tinha uma novela muito boa no ar, que chamava Os Imigrantes. Ela estava muito bem, a Bandeirante. Ela consolidou nessa época o segundo lugar. O terceiro lugar era, às vezes, a TV Alterosa, porque a TV Alterosa tinha um profissional, Afonso Maurício, que teve meu padrinho de casamento, depois foi diretor de programação na Globo também. Afonso era craque. Afonso começou a comprar os programas da TVS. Os programas durante a semana, não domingo. Domingo, o Silvio Santos ainda era Tucuruvi. No domingo, a Tucuruvi era o segundo, às vezes era o primeiro lugar, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não era não. A audiência era baixíssima. As novelas Tupi muito mal produzidas, com elenco já fraco, que grande parte já tinha ido todo para a Globo. Então a aceitação da Tucuruvi era péssima. De segunda a sábado era muito difícil. Sim. Porque se Afonso, ele fazia muitos jogos também. Ele conseguia, através da TV Tucativa, que ele tinha trabalhado lá, jogos do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca naquela época tinha muita força em Belo Horizonte, Flamengo, Vasco, Botafogo. Ele pegava o jogo, não pagava nada, porque não tinha esses acordos que tem, e pagava em Bratel, que é uma coisa barata. Aí punha lá no domingo, quarta-feira, 9 horas, Flamengo e Fluminense. Claro que a Alterosa era o segundo ou terceiro lugar, porra. Nós ia pro buraco. De certa forma, tinha até uma canibalização entre o próprio Diário Associado. Claro que tinha. Claro que tinha. Claro, eu falo igual Afonso, eu chamei de Balbabinho, você é um filho da puta. Meu negócio. Eu sabia que era. Ele era competente. Esse negócio que eu consegui através da TV Educativa foi através dele. Ele que era amigo de Sérgio Fajato. Ele conhecia todo mundo na televisão. Ele era um grande profissional da televisão. Então, os últimos dias, eu sempre falava, viu? Eu tinha uma expressão que eu usava lá quando eu estava emputecido. Esse aqui só tem um jeito. Acabar tudo e começar tudo de novo. Não tinha muita solução, não. Foi a que a Alterosa chegou e ocupou esse espaço. Porque tinha muitos funcionários já acomodados. O salário não era bom. A perspectiva de programação não era boa. Você sabia que nenhum grande profissional queria para Tupi para receber de 90 em 90 dias. Sei lá, um profissional qualquer. Vamos dizer, o Faustão se tivesse. O Faustão, não existia o Faustão. Ele não iria para Tupi, sabia que recebia de 90 em 90 dias, para que ele vai para lá? Então a Globo teve a Globo pegou muita moleza, porque Tupi caiu muito. Foi muito difícil. Deixa eu perguntar o seguinte para a gente finalizar. TV Tucuruvi fechou há 45 anos. 45 dá? 45 anos já. Deve ser isso mesmo. De 80, eu fiquei 9 anos na Globo, depois o resto todo, a empresa tem 36 anos, é isso mesmo. E justamente, 45 anos, mas as pessoas ainda lembram da musiquinha da Tucuruvi. Lembram do videozinho, lembram dos programas. Lembro. Tinha Dulce Mineiro frente a frente. Mineiro frente a frente. O que você acha que fez a TV Tucuruvi ser tão marcante na história das pessoas? Que 45 anos... Acho que é o fato de ter sido a primeira emissora, o inedetismo, e ter uma emissora muito simpática, assim. Ela tinha um prazer em acolher bem a cidade. Ela acolhia bem a cidade. Ela recebia bem a cidade, ela vivia mesmo com poder público ou no privado, ela tinha uma facilidade de falar com ela. Só muito em função dos diretores da empresa, que Servaço foi muito importante para a televisão, porque ele era um homem de muito conhecimento de televisão, muito intuitivo, porque lá não tinha pesquisa, né?
Tinha pesquisa de audiência, mas não tinha pesquisa para fazer. Vou lançar esse programa, isso dá certo ou dá errado. Não existia isso. Lança e vê o que dá. Às vezes, produzir um programa em São Paulo, era bom para São Paulo. Chegava aqui, os gostos eram diferentes. Assim, os estados eram muito diferentes. Ainda tem uma diferença entre o que é paulista, o paulistano, o carioca e o mineiro. Não são todos iguais, são. Não somos iguais. Nós falamos a mesma língua, mas não somos iguais. Nossos gostos e as nossas ações são completamente diferentes. Então eu acho que esse fato de ter sido a primeira emissora, o primeiro grande divertimento que teve, qual foi o primeiro grande divertimento que teve, vamos dizer, na América Latina? Foi a televisão. Foi a televisão. As pessoas andam de ir em cinema muito? Até que iam. De teatro? Não iam. Não iam. Então, quem foi o grande companheiro das pessoas no Brasil? No Brasil não, na América Latina. Foi a televisão. A televisão foi excelente, porque ela agradava criança, velho, adulto, menino, todo, qualquer faixa etária, qualquer socioeconômica, a televisão agradava. Era um divertimento. Era um divertimento. E a Tucuruvi fazia uma programação decente, voltada assim, um pouco para as coisas de Minas Gerais, aquele mesmo um pouquinho do bairrismo, que ela sabia explorar bem. Isso tudo fez dela muito querida, era uma emissora querida.